Irmãos, como foi dito, nós vamos então fazer uma abordagem com base no livro de Cantares. É, Acredito que o objeto de estudo principal, né, o objetivo de estudo principal é o casamento, né? Mas o objetivo mesmo, né, apresentado pela lição, é apresentar o casamento como bênção de Deus e como algo feito para durar, contrapondo a ideia de casamentos descartáveis da atualidade. Nós sabemos que nos dias de hoje, né, a questões relacionadas ao casamento, elas já não são mais fortes, né, como antigamente. Nós sabemos que nos dias de hoje a diversidade de casais, né, separando por qualquer coisa, o nível, né, de casal que se separa é altíssimo. Nós sabemos que hoje em dia o casamento também já não é levado tão a sério. Nós sabemos as questões que tem sempre incomodado aí certos casais. Nós sabemos que vivemos numa sociedade onde as coisas começaram a se tornar coisas que, de acordo com a Bíblia, não são normais, hoje em dia se tornaram normais. Sabemos que as pessoas já não têm um respeito, né, pelo casamento, as pessoas já não respeitam os seus cônjuges, uma única pessoa, mas na maioria das vezes quer ter várias pessoas envolvidas, né, dentro de um relacionamento. Nós sabemos que as pessoas também costumam ter diversas pessoas, uma numa semana, outra daqui a um mês, e assim por diante. Quando vê, essa pessoa ela já está aí envolvida com diversas pessoas, e nós sabemos que essas práticas, né, não condiz com aquilo que a palavra de Deus diz. E para isso, hoje nós vamos então abordar esse tema de acordo com o que nós aprendemos então com a palavra de Deus. Para nos ajudar, nós vamos basear-se no livro de Cantares e nós vamos então compreender como deve ser o casamento. Um casamento, as instruções do qual esse livro ele vai nos ajudar a entender estas questões. Nós sabemos que acerca, né, desse tema, abordando aí a introdução, os primeiros parágrafos e as considerações iniciais, há diversas coisas que vão nos chamar a atenção. E nós vamos ver que coisas como a fidelidade para com o cônjuge, nós vamos ver a parte de ter um respeito, né, para com ele. Nós vamos ver as práticas, né, que são listas, né, juntamente vividas dentro de um casamento. Mas nós vamos ver que esse livro de Cantares é um livro que vai tratar aí um pouco sobre a sabedoria, né, no casamento. Ele vai nos indicar alguns saberes sobre o casamento. E para isso, nós, analisando a Bíblia, nós já vimos que vários livros, eles relatam ou abordam alguma coisa em especial. Que nem o livro de Jó, ele vai nos ensinar como lidar com o sofrimento. No livro de Salmos, ele vai nos ensinar a nos relacionar com Deus. Os livros de Provérbios, como viver bem, e Eclesiastes, o sentido de viver. E hoje, o livro de Cantares, nós vamos abordar como o casal deve desfrutar do amor. Então, num primeiro momento, nós já vimos, né, que Cantares vai ensinar aí, vai dar algumas dicas para nós estarmos acertando aí dentro do nosso relacionamento. Para aqueles que ainda não estão, né, num relacionamento, para aqueles que ainda não casaram, também vai ter aí dicas e ensinamentos, né, bíblicos, ensinamentos do qual vem de Deus para a sua vida.
para que você possa aí estar desfrutando dessa bênção especial que é o casamento. E para isso, ainda, né, falando sobre o livro de Cantares, nós vimos, né, através dos grifos do qual foi feito pelo autor da lição, que no hebraico, né, o significado, né, do livro a palavra Cantares significa cântico dos cânticos, ou seja, faz um significado como se fosse o maior dos cânticos. E essas expressões, ela vem aí sendo usado, assim como na Bíblia, né, são expressões usadas como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seria aí um livro maior dos cânticos, né? Então, vale a pena nós estarmos estudando, fazendo essa abordagem e vendo como que Deus vai tratar essas questões hoje juntamente conosco e também, é claro, não só hoje, mas em todo o tempo. E nós vimos que o livro ele vai mostrar o amor entre um homem, né, e uma mulher, e ele vai mostrar também a conjugalidade como fonte de deleite e prazer que devem ser desfrutados. No caso, a Sulamita e o rei pastor Salomão. Então, a história em si, né, esses versos maravilhosos que são descritos, né, acredita-se que seja aí então de uma mulher para com o seu rei pastor Salomão. É claro que há outras, né, a análise do livro e outras interpretações, mas nós acreditamos que essa seria a interpretação mais ideal para ser abordada nesse momento. E nós vamos ver também que, de modo geral, esse livro ele ensina que a união do casal deve ser duradoura. Quando nós lemos que as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los, assim como está em Cantares 8:7. Nós vimos que esse amor ele tem de ser indissolúvel. Ele não pode se acabar. Não tem nada que acabe esse amor. Então nós devemos fazer com que sempre esteja vivo esse amor, né, dentro do casamento, e sempre ter isso em mente, que esse amor não pode acabar, ele não se desfaz. Então nós devemos de cuidar, porque nós temos de entender que esse amor é para sempre. Então, para você que está chegando agora, para você que talvez não conhece, né, a nossa doutrina, e para você que não conhece como nós agimos, nós acreditamos em si num único casamento, do qual nós fazemos uma parceria, né, com o homem, com a mulher, e essa parceria ela é duradoura, ela é para a vida toda. E também nós casamos perante o cartório, a lei, e também temos costume também de nos apresentar perante a igreja e também receber uma bênção especial vinda diretamente de Deus. E junto disso, hoje nós vamos então estar aí aprendendo cada vez mais sobre isso, como fazer para manter esse casamento indissolúvel e que ele seja aí feito para durar. Não pode ser aquele casamento de hoje em dia, né? Aquele casamento modinha, que casa hoje, mais preocupado com a festa que vai apresentar e também como vai se apresentar, do que propriamente pensando numa união mesmo diante de Deus, uma união que vai ser feita para durar mesmo. E muitas das vezes aquilo que se vê na festa não é o que se vive mesmo dentro de um lar. Então nós sabemos que é importante ter a festa, é importante você também manifestar o seu amor publicamente, mas também nós sabemos que vai muito além do que aquele dia especial e das noites de núpcia e entre os outros dias de lua de mel. E nós vamos então abordar questões que vai ajudar, acredito eu, que fortalecer tanto aqueles que já estão casados,
e também vai conseguir instruir aqueles que ainda não estão casados. Então, nessa primeira abordagem aí, nós conseguimos, então, ver um pouquinho do que falava na introdução e também o que fala aí nas considerações iniciais do nosso estudo. E agora, para dar continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar um pouco da união exclusiva, que está em Cantares 6, verso de número 3. E nós vamos entender o seguinte: quando nós falamos que foi feito, né, para adorar, nós sabemos que também esse casamento ele tem que ser exclusivo. E entender que, por mais que se trata, né, de um livro do qual a abordagem é feita de Salomão, que foi uma pessoa que teve aí muitas mulheres, né? E também nós sabemos que esse ato dele ter muitas mulheres, né, indo também muitas das vezes contra, né, o que a palavra de Deus diz, nós sabemos que isso também desagradou a Deus, né? Nós vimos aí em algumas abordagens, como em 1 Reis 11:3, e nós sabemos que ele perverteu o coração e desagradou a Deus, né, Salomão. Mas mesmo assim, ele conseguiu escrever palavras do qual mostra como realmente, né, um homem e a mulher devem estar aí engajados dentro de um relacionamento. E para tudo isso, nós vimos que algumas práticas nós devemos cada vez mais, né, abolir, que é a prática da poligamia. Nós sabemos que essa prática ela não é um prazer para Deus, pelo contrário, né, nós vimos aí no Antigo Testamento, em Gênesis 4:19 até o 24, e Gênesis 16, verso 4, Gênesis 29:30, Gênesis 30, de 1 ao 26, e 1 Samuel 1, de 5 a 8, que essas práticas elas não são agradáveis a Deus, e que essas práticas elas trazem aí malefício para o homem, para o relacionamento. Nós então também, assim como a Bíblia, né, nos instrui, nós abolimos essa prática de poligamia, e de acordo com a Bíblia também, né, é claro que nós baseamos-se na Bíblia, e nós sabemos que é pecado segundo a Bíblia, e o padrão estabelecido, né, para nós vivermos é a monogamia, que seja somente uma pessoa, nós termos somente uma esposa e a esposa ter somente um marido. Nós hoje vamos abordar então também esse tema, né, de exclusividade. Nós sabemos que no mundo de hoje, onde pessoas nutrem aí relacionamentos com várias pessoas, muitas das vezes, até mesmo já jovem, né, as pessoas têm aí uma ação normal de que é poder estar com várias pessoas, com várias fazer aliança, né, com várias pessoas. Isso nos nossos dias, né, nós sabemos que se tornou um pouco comum. Seja quando a gente faz uma análise, né, seja nas grandes festas, que às vezes no mesmo dia as pessoas acabam por se envolver com 1, 2, 3 pessoas até, e também até mesmo algumas até escondido, enganando a outra, né, e isso de fato são coisas que são abolidas, né, por Deus, de acordo com as citações que foram feitas, e também de acordo com o que Deus sonhou para o ser humano. Quando nós lemos que é uma união exclusiva, você, jovem, ou você também que já está casado, nós, de acordo com a palavra de Deus, nós devemos entender que nós devemos ter somente uma pessoa para nós envolvida. E essa pessoa tem de ser para sempre. É uma pessoa que é de exclusividade nossa. Nós devemos nos reservar para ela e ela se reservar para nós. E isso é o que a Bíblia instrui e é o que nós devemos praticar para podermos então estar aí de acordo com a palavra de Deus e podermos aí chegar
a poder agradar a Deus nesse quesito. Ainda, né, sobre união, né, exclusiva, nós também sabemos que é tão bom quando você tem uma pessoa, né, e você se dedica a ela. Você sabe que ambas estão empenhados uns para com os outros, e isso faz tão bem quando você encontra, né, uma pessoa certa, uma pessoa ideal, e aí você começa a se dedicar somente a ela e ela somente a você, porque já é tão difícil quando você tem somente uma pessoa, né, e você tem que se dedicar a ela. Já é difícil você conseguir agradá-la em todo o tempo, já é difícil ela conseguir também superar suas expectativas. Imagina se tiver mais pessoas, né, envolvidas. Nós sabemos então que essa exclusividade gera bons frutos, e aí com certeza Deus ele vai, de certa forma, abençoar aí cada vez mais aqueles que se dedicam, né? Que fazem mesmo assim em função um do outro, que tem esse cuidado de separar-se para uma pessoa e essa pessoa separar-se para aquele seu esposo ou esposa. E isso faz bem. E é nesse sentido que nós vamos tratar então como exclusividade. E nós vimos o seguinte, que a infidelidade hoje em dia, né, nos dias de hoje, ela tem afetado aí uma diversidade de casamentos. Se você, muitas das vezes, até conversando assim hoje em dia com um amigo, com outro, você escuta assim relatos de que as coisas que aconteceram, né, dentro de um casamento, a infidelidade, a traição, as coisas que levaram, né, a outra pessoa a de certa forma se afastar do seu cônjuge, da sua esposa ou esposa. E nós vimos que nessa área, nós sabemos que Deus ele sempre sonhou, né, a família, ele sempre instituiu a família como um valor principal. Nós vimos que desse jeito é uma forma que está sendo usado pelo nosso inimigo para acabar destruindo assim lares, relacionamentos, e isso tem de certa forma afetado até mesmo pessoas dentro da igreja. Então por isso que nós devemos de estar também sempre colocando, né, o nosso relacionamento, por mais que nós tratamos com exclusividade, né, nossas esposas, ou os esposos, no caso das irmãs, mas nós devemos de estar sempre pedindo a Deus um direcionamento. Nós podemos estar então pedindo a Deus que Ele esteja guardando cada vez mais, né, o relacionamento, as pessoas, os cônjuges. Eu acredito que exclusividade também possa ser também no sentido tanto de você ter, né, somente essa pessoa, mas também no quesito de você se deleitar com essa pessoa, de você se entregar para essa pessoa, no desejos, né, sexuais, entre outras coisas, somente a essa pessoa e não a várias pessoas, como já foi citado, como eu já citei há pouco, como está o mundo hoje, que as pessoas estão se entregando para várias pessoas, talvez até numa mesma noite. E isso são coisas então que nós devemos abolir. Se nós queremos ter aí um casamento feito para durar, essa importância, né, de zelar por esses preceitos, por conseguir aí focar naquilo que Deus quer e realmente focar no real sentido e significado do casamento, né? Você, com certeza, você vai conseguir aí lidar com todas essas questões. E nós sabemos que no livro de Malaquias, né, ele 2, o verso 14 e o 15 também, vai condenar aí acerca, né, da infidelidade. E nós sabemos que tem também em outros livros que também vai falar acerca disso, e que também condena essa infidelidade do cônjuge. Nós não apoiamos e também não aceitamos essa prática para nós. Nós abolimos as práticas de infidelidade. Nós temos de estar sempre pedindo a Deus para que nós nunca caiamos nessas práticas, nunca nos envolvemos, né, com isso, porque mais adiante nós vamos ver
porque nós vamos ter que dar exemplos, né, público. Nós devemos de mostrar-nos aí com os nossos cônjuges como boas pessoas, né? Nossos exemplos têm que ser a nossa principal pregação. Irmãos, também vamos abordar agora, já num segundo momento, uma união intensa. Além dela ser aí, né, uma união do qual tem que ser exclusiva, né, de uma única pessoa, essa união ela não pode ser aí de qualquer jeito. Pelo contrário, tem que ser uma união intensa. Assim como está em Cantares 8:7, nós sabemos que tudo quanto a gente fizer para com os nossos cônjuges tem que ser de forma intensa, sem nós deixarmos aí aquela coisa morna, aquele negócio de eu faço quando der, negligenciando muitas das vezes as coisas que é relacionado ao casamento. Pelo contrário, nós sabemos que há duas formas, né? Nós vamos apresentar duas formas, na verdade, pode haver até mais. Mas primeiro, né, nós devemos ser intensos no deleite. Nós vimos que o corpo da mulher é descrito 3 vezes no livro, e o do homem uma única vez. E o casamento é o lugar correto para se encontrar prazer, e isso envolve, então, o desejo sexual, ainda que haja outros elementos importantes. Quando nós falamos, né, acerca disso, você tem que buscar as formas de prazer juntamente com a sua esposa. Você não precisa ficar buscando, né, fora, em outras coisas, em outras pessoas, ou em outros métodos, ou outras formas de prazer. Pelo contrário, você, esposa, mulher e o esposo, tem que buscar o deleite um ao outro. Nós sabemos que de acordo com o que a Bíblia nos instrui, de acordo com o que o livro também de Cantares em especial, eles nos instrui, então nós sabemos que nós devemos ser intenso, tanto no deleite e também nos prazeres, juntamente com a nossa mulher, com o seu marido. Você tem que ser intensa para com ele e não procurar em outros lugares, outras formas. Uma outra coisa também que nós devemos manter, né, nessa intensidade é o romantismo. Nós sabemos que elogiar, trazer palavras agradáveis, tratar de maneira respeitosa, fazer elogios, né, fervorosos, faz com que isso traga prazer também. Nós sabemos que uma das formas, né, de agradar ao outro é falando o quão ele é especial, o quão você é satisfeito em tê-lo, em estar juntamente dele ou dela. É algo que é prazeroso, é algo que não é proibido, as formas de você apresentar, então, adjetivos tanto à esposa, ao esposo, de você elogiar, falar de como ela prepara uma boa comida, ou como ele faz também determinadas coisas que você goste. Não é proibido também dar presentes, de você presentear a sua esposa, seu amado também. Essas coisas faz bem. Não é proibido você ser romântico, abrir as portas do carro para sua esposa entrar, puxar a cadeira num restaurante. Todas essas coisas são práticas que valorizam, né, o casamento, que faz com que não se torne algo mecânico, mas pelo contrário, algo que vai sendo aí fortalecido, porque se é para durar para sempre, nós sabemos então que sempre nós devemos estar então assentando os tijolinhos e cada vez mais fortalecendo, né, essa estrutura, porque ela deve durar então para sempre. Enquanto nós estivermos em vida, ela tem de durar. Então que isso, irmãos, seja algumas dicas também, que talvez, né, por ir passando os tempos, possa ser que caia, né, às vezes naquele mesmismo, às vezes você já não fale tantas palavras bonitas como no começo,
Mas hoje, se você está aprendendo conosco aí, uma dica, você pode voltar a elogiar a sua esposa e a esposa também elogiar o seu marido. Cada vez mais, né, o romantismo, ele não é pecado, pelo contrário, quando se trata um romantismo, né, perfeito, onde você vai trazer palavras boas, palavras agradáveis, palavras de edificação para o seu parceiro e para a sua parceira, palavras essas que vai fazer com que a pessoa, né, se sinta bem. Isso é maravilhoso e é apresentado também hoje, né, para nós nos nossos estudos. E claro, para os irmãos aí, como já disse, né, eu às vezes também não posso falar assim com propriedade acerca da longanimidade dos anos, né, de casado, porque ainda sou casado aí há pouco tempo, mas nesse pouco tempo que casei já posso perceber que se nós estivermos aí dedicados e pegar essas dicas, né, do qual a palavra do Senhor ela nos instrui, nós sabemos que com certeza nós vamos aí agradar a Deus e também vamos agradar a nossa parceira, a nossa cônjuge. E acredito também que hoje, né, você aí pode estar aí renovando, né, essas dicas, né, está sempre falando, como disse, né, o romantismo ele nunca sai de moda. Então você pode ser aí romântico com a sua esposa e todas essas coisas são agradáveis, né, a Deus, desde que você se dedique somente a ela, como foi dito, né? E isso é agradável a Deus também. E nós sabemos que também há um outro assunto a ser tratado, que é acerca de uma união devota. Nós sabemos que é preciso ter atitudes que demonstram amor. Em cantares, os dois zelam um pelo outro, esperam, procuram mutuamente. É um amor devoto que encontra no cônjuge a sua forma deleitosa de amor. Ou seja, irmãos, nós sabemos que um deve ter aí, então, a dedicação, a esperança de um pelo outro, de estar cada vez mais separado um para o outro. Nós vamos analisar mais adiante que essa questão, né, sobre, né, ser devoto é algo que também é especial dentro do casamento. Você vai aí, de certa forma, poder, então, se dedicar ao seu cônjuge, você vai se entregar. Mais do que isso, você se guardou para ele, você esperou ele, ou seja, você foi algo especial, uma bênção, né, especial. Um para com o outro foi uma bênção. Até então vocês caminhavam sozinhos e vocês estavam aí à procura de alguém. Então você encontra uma pessoa que está separada para você, uma pessoa que aceita a viver todas as coisas junto com você na sua vida e quer passar todos os momentos da vida dela junto com você, ainda que para que isso ocorra, ela sabe que vai ter aí momentos difíceis, ela sabe que vai ter momentos do qual vai ser complicado de passar, mas mesmo assim ela resolve ficar, mesmo assim ela resolve passar, ela aceita a estar juntamente com você. Então isso é motivo de alegria, motivo de nós agradecermos a Deus quando nós encontramos uma pessoa que está disposta a viver tudo o que for preciso. E eu vejo que quando a gente encontra, né, pessoas que tiveram um longo casamento e essas pessoas ainda continuam junto, você vê que elas falam sempre palavras de que valeu a pena continuar junto, não se separar por nada, passar as batalhas junto, ser dedicado um ao outro. A gente ouve sempre essas palavras. Por isso que é interessante quando a gente precisar de um conselho, né, sobre essas práticas. Claro que primeiramente a gente vai procurar os nossos
pastores, né, para poder estar instruindo, falando sobre isso, porque são geralmente exemplos, né, nesse ponto quando nós analisamos assim, é um exemplo, né, de vida nesse ponto. Mas é claro, quando a gente conversa também com outras pessoas, que a gente possamos buscar conselho em pessoas que deram certo no casamento, pessoas que seguiram e fez valer as palavras de Deus, né? E conquistou um casamento, né, duradouro, um casamento que é feito para durar, de acordo com a palavra de Deus. Porque muitas das vezes, se nós, né, nos dias de hoje, for pedir conselho para amigos e pessoas que muitas das vezes têm visões distorcidas, né, sobre a família, às vezes vai dar conselho totalmente diferente do que é essa instrução da palavra de Deus. Então, por isso que nós devemos de estar atentos. Às vezes, se você precisa, né, de uma instrução, de algo, você tem que, então, se dedicar e procurar saber com as pessoas que deram certo, com pessoas que têm um pensamento de edificação e não de destruição. E o que é interessante também é que, para que nós possamos ter aí tudo essas informações, vale a pena investir, né, em conhecimento, investir pela busca, né, de melhorias, né, nesse relacionamento, uma vez que não vai durar somente 1 ano, 2 anos, então vai durar por muito tempo. Então tem de ser renovadas sempre as expectativas. Tem que ser sempre, você tem que estar trazendo algo novo. É claro que dentro, né, de um relacionamento, quando você começa a viver, né, com o seu esposo, você vai ver que vai surgir os planos, vai surgir as coisas relacionadas, né, à família, às conquistas, e aí vocês também vão começar a pensar junto, a sonhar junto determinadas coisas, e aí geralmente vai partir junto, né, em conquistar essas coisas, e isso também é interessante, é prazeroso, tem que ser mantido, essas expectativas têm que ser sempre renovadas. Agora, qual vai ser o nosso próximo desafio? Qual vai ser a nossa próxima viagem? Qual vai ser a nossa próxima lugar que nós vamos ir jantar ou comer, fazer alguma coisa diferente? O que nós vamos fazer? Eu acredito que estas coisas tem de estar sempre sendo renovada, vale a pena sempre investir também em conhecimento nessa área, né? Buscar, compreender, saber mesmo sobre todas essas coisas, porque nós sabemos que muitas das vezes nós não temos tanta instrução sobre tudo isso, e muitas das vezes, né, não é em todo lugar que o pai e a mãe têm essa abertura, né, para falar sobre como é um relacionamento. E muitas das vezes o pai e a mãe se fecham, mas eles dão o exemplo principal, né, que é se manter juntos, né, até o fim, aquele casamento duradouro, mas muitas das vezes não fala e não instrui, dá exemplos bons, claro, porque isso é importante, né? Nós sabemos que isso tem de existir, mas muitas das vezes você não tem aquela abertura para instruir o filho e a filha nessa área, e então às vezes ele entra, né, nesse relacionamento, no casamento, sem muita instrução. Então aí vale a pena nós comprarmos, né, e fazermos estudos, né, sobre esse tema, procurar saber cada vez mais, né, sobre como está vivendo, e também, claro, procurar, né, o livro maior de instrução, que é a Bíblia Sagrada. E para que nós possamos então abordar o nosso tópico de união evidente, nós vamos então ver aí o que se trata. Nós sabemos que quando nós casamos, de certa forma é um evento, né, especial também nos nossos dias. A gente fala do mundo como ele está, mas nós sabemos que hoje em dia bastante pessoas sonham, né, com esse casamento. E nós sabemos que a partir da hora que você casa, essa união ela se torna, né, evidente, ela se destaca no meio das outras relações que há.
Nós sabemos que as festas de casamento elas são enormes geralmente nos nossos dias e é chamada uma grande quantidade de pessoas e é regado a muita comida e bebidas e bastante festa. E nós sabemos que também acerca, né, de ser evidente não é somente, como já foi dito, né, acerca de festas, mas pelo contrário. Nós sabemos que a evidência, né, do casal ela tem que sobressair pelos bons exemplos, pela forma como é apresentado, né, como você se apresenta em público, você e a sua esposa, já casados, né, como você se mostra, né, em público. Não que isso vai mudar alguma coisa, não que você tem que se aparecer em público. Não, pelo contrário. Você tem que dar bons exemplos, né? Do jeito que você é dentro de casa, dando bons exemplos, você pode dar esses bons exemplos em público. O modo de tratar a pessoa com respeito, o modo de falar, o modo de ser paciente, carinhoso. Por quê? Tudo isso é uma forma também de pregar o evangelho, de mostrar a diferença de quando você segue realmente aqueles ensinamentos, né, para com Deus, aqueles ensinamentos, né, de Deus, e você acaba sendo então um exemplo. Então, nós devemos de tomar cuidado, nos policiar, estar sempre atento, tratar aí com bastante respeito, né, tanto o marido, a mulher, quanto a mulher, o marido, e estar então caminhando para que esse casamento, esse relacionamento seja cada vez mais fortalecido. E nós vimos isso com base no livro de Cantares. É claro que foram separados alguns pontos, né, específicos para tratar sobre esse assunto, mas nós sabemos que em questão de riqueza, né, material, o livro de Cantares ele é bem profundo também acerca desse material. E nós sabemos que, como foi dito, né, durante a lição toda, é que casamento ele não pode ser aí algo passageiro, tá? Se você está disposto a entrar no relacionamento, se você está disposto e você aceitou então essa condição de se casar, de fazer essa união, que você possa então manter a sua palavra, porque é algo duradouro, algo que nós devemos então saber que é para sempre, tá? Para os jovens que estão aí pensando em se casar, você tem de ter também em mente que nós fazemos essa união e você tem que se reservar e que você é somente separado para essa pessoa e será para sempre enquanto vocês viver. Então que nós possamos então, antes de casar, pergunte para seus pais, para as pessoas que têm aí um casamento duradouro, pessoas que dão bons exemplos, né, de vida. Converse com os seus pastores, converse com os diáconos, presbíteros, né, que deram bons exemplos de casamentos duradouros. Pergunte para ele como quais dicas ele pode te dar. Se você estiver em dúvida ou se você muitas das vezes não consegue aí ter uma visão ainda de casamento, e também procure, né, ler a palavra do Senhor, se instruir, saber como é feito esse casamento, né, por Deus, como Deus quer que seja feito, para que você possa então entrar aí nesse relacionamento, para que você possa então assumir esse compromisso, um compromisso que aparentemente, né, parece ser festa, mas nós sabemos também que é um compromisso sério e que ele dura, né, além da festa. E surgem obstáculos, surgem desafios, e esses desafios têm que ser vencidos a dois. Por quê? Para que isso possa fortalecer e durar cada vez mais para sempre. Irmãos, essa foi a abordagem, né, que nós fizemos hoje sobre, né, o casamento, aquilo que nós acreditamos de acordo com a palavra de Deus. E nós sabemos que para que tudo isso que foi falado, irmãos, possa dar certo, tem de ser feito aí um certo investimento. Você tem que investir no seu parceiro, você tem que investir em conhecimento, você tem que dedicar tempo, você tem que realmente
fazer jus aos votos que você faz na hora que você está entrando nesse relacionamento. Nós sabemos que em todo o tempo, eu, ainda que estou aí com poucos anos de casado, mas eu vejo que é essencial, é de extrema importância você investir nesse relacionamento. Investir de que forma? Diversas formas. Das que foram abordadas, nós podemos investir em todas. Nós sabemos que nós devemos ser aí, e ter em mente que nós só temos uma única esposa. Nós sabemos que nós devemos então também investir nela a ponto de que ela sinta prazer em mim e eu nela. Você também pode investir em conhecimento sobre questões que muitas das vezes não são aí faladas, por qualquer pessoa, muitas das vezes pelo nosso pai, a nossa mãe não nos instrui, mas você pode investir em livros que falam sobre assunto de pessoas que foram bem-sucedidas, no casamento, ou seja, investir em todos os sentidos. Você pode, a partir de hoje, se você por um motivo ou outro, com o passar dos anos, deixou então de ser aquele homem ou mulher aí romântica, que vocês possam estar aí renovando esses laços de romantismo. Talvez aí servir um prato especial para o marido puxar a cadeira para a esposa então sentar. Lembrar de abrir a porta do carro. São gestos simples, mas que demonstram aí um enorme sentimento de amor para com a pessoa. Então, que nós possamos pedir também instrução para Deus. Porque nós sabemos que Deus é o detentor de todo conhecimento. E que nós, muitas das vezes, como nós chegamos à Terra sem conhecimento de todas as coisas, nós temos muitas das vezes o livro da palavra do Senhor, que é a Bíblia, para nos instruir, e ele vai dando dicas aí de como nós devemos ser. É claro que se alguém me perguntar, então me passa aí um manual perfeito de como deve ser aí, passo a passo eu acredito que não tenha, mas a palavra do Senhor é o manual perfeito. Se você começar a analisar aí as dicas e os passos e tudo que está envolvido, inserido no contexto geral dela, você vai chegar ao manual perfeito de vida. Mas ele passo a passo, o que você tem que fazer, assim, primeiro você faz isso, acredito, segundo isso, terceiro até tal coisa, acredito que não tenha ainda estruturado, mas você estando com Deus, ele vai ajudar você a estruturar certinho como deve ser. E eu acredito que muda de pessoa para pessoa, de relacionamento para relacionamento. Por quê? Cada relacionamento são ideias novas, ideias diferentes, surgem desafios novos, desafios diferentes. Então que hoje nós possamos então estar de coração aberto para aprender, esse foi o motivo, compartilhar coisas que realmente edificam o casamento. Compartilhar com você conhecimentos para que o casamento possa assim, então, durar para sempre.